Então, pessoal, estou retornando aqui, mesmo depois do nosso conteúdo ter sido encerrado, nós termos finalizado todo o conteúdo de oração subordinada, para trazer algumas considerações finais sobre o conteúdo. Eu trouxe algumas orações, e essas orações vão mostrar alguns padrões que as orações subordinadas seguem. Então, para a gente finalizar, vamos ver isso como um exercício. Então, para começar aqui, nós temos a oração. É provável que ele chegue ainda hoje. Toda essa oração subordinada pode ser substituída por isso. Então, quando a gente consegue substituir uma oração subordinada por isso e faz sentido semântico, nós temos uma oração, o O é de oração, só um momento, O de oração, S de subordinada, esse outro S de substantiva e esse I de integrante. Então, é a oração subordinada substantiva encabeçada pela conjunção integrante, certo? Então, esse que aqui é integrante. E quando temos integrante, é um pouco complicado, mas basicamente em quase todas as orações que eu trouxe é integrante. Então, vamos ver os padrões. O é provável é a oração principal. Que ele chegue ainda hoje vai ser a oração subordinada, certo? A oração subordinada é uma oração subordinada sem função sintática, mas mesmo ela não tendo função sintática, é necessário que a gente faça a análise sintática da oração principal, certo? Então, aqui temos o que é um verbo de ligação, é o verbo ser, né? O verbo de ligação ser, e ele é o verbo da oração principal. Então, quando temos um verbo de ligação, nós necessitamos de um predicativo do sujeito que estará indicando uma característica a este verbo de ligação, certo? Caso a oração principal não tenha o predicativo, a oração subordinada terá que fazer essa função. Se o verbo tiver esse predicativo do sujeito, então a oração subordinada fará o papel de sujeito da oração principal, certo? Então, quando há um verbo de ligação na oração principal, ela pode ter função de sujeito ou de predicativo do sujeito, que eu acabei de falar. Então, a oração com função de sujeito, ela é chamada de subjetiva. Oração que possui sujeito. Então, se a oração subordinada tiver função de sujeito, será uma oração subordinada substantiva subjetiva, com função de sujeito. Então, aqui o provável é um predicativo. Então, isso significa que a oração subordinada terá que ter função de sujeito. Então, temos o sujeito da oração, que é a oração subordinada, né? Que ele chegue ainda hoje, funciona como sujeito da oração principal. É um chamado sujeito oracional. E quando há um sujeito oracional, o verbo fica obrigatoriamente no singular. É uma regra. Sujeito oracional, que é o que a gente acabou de falar, uma oração subordinada com função de sujeito, o verbo fica no singular. Então temos aqui o verbo chegar, né? Está no singular, porque é obrigatório ele permanecer no singular. Então, a oração é oração subordinada substantiva subjetiva, porque a oração subordinada possui função de sujeito. Então, basicamente é isso. Recapitulando aqui, pode ser substituída por isso, ela vai ser uma oração subordinada substantiva. Se tiver um verbo de ligação, automaticamente ou a oração subordinada será um predicativo do sujeito ou o sujeito da oração principal. Muito simples. E esse é um padrão que se segue muitas vezes repetidas vezes em provas. Então você tem que prestar atenção nisso para não cair nesse tipo de pegadinha, certo? Então, prosseguindo aqui, nós temos a próxima oração. Minha esperança é que sejas feliz. Então, temos aqui um verbo de ligação, né? Que é o verbo ser, e o predicativo do sujeito, sejas. Que sejas feliz é a nossa oração subordinada. Então, nesse caso, nós temos uma oração subordinada substantiva predicativa, que é o contrário da que a gente viu anteriormente. Então, a oração subordinada está fazendo o papel de predicativo do sujeito. Mais especificamente, um elemento da oração subordinada fazendo papel de predicativo do sujeito, que indica uma característica, fará com que toda a oração se torne um predicativo do sujeito. Então, a oração subordinada substantiva predicativa, certo? Ela está indicando uma característica para a oração principal. Para o verbo da oração principal, para ser mais específico. Então, minha esperança é o sujeito, certo? Agora mais uma oração. Conta-se que ele chegará ainda hoje. Então, é possível substituir pelo isso?
Vamos ver. Conta-se isso. Sim, fez sentido. Isso significa que é uma oração subordinada substantiva encabeçada pela conjunção integrante. Então, conta-se vai ser a oração principal, né? Temos o verbo contar na oração principal e a partícula apassivadora ser, que ele chegará ainda hoje, vai ser a oração subordinada. Oração subordinada substantiva, para ser mais específico, aqui. E temos também temos um verbo transitivo direto, que é o conta. Ele é um verbo transitivo direto. Ele pede um objeto direto, certo? E o pronome ser, que nesse caso será uma partícula apassivadora. Indica passividade do sujeito. O sujeito é passivo. Se ele é passivo, ele está recebendo a ação do verbo. Ele não está praticando a ação do verbo. Então, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Funciona sintaticamente como sujeito. Então, recapitulando aqui. Pode ser substituído pelo isso? Então, ele vai ser uma oração subordinada substantiva. Já matamos aí. Mas, nesse caso, nós temos essa apassividade do sujeito, mostrando que ele está recebendo a ação. Essa é a diferença dessa oração para a primeira. Temos a partícula ser aqui, certo? Indicando essa passividade. Então, a oração subordinada, nesse caso, vai funcionar como sujeito da oração principal, certo? Porque a gente vê que essa oração subordinada está sofrendo a ação, certo? Então, basicamente é isso. Mais uma oração aqui. Espero que você case. É possível substituir por isso? Então, a oração subordinada substantiva, certo? E ela tem a conjunção integrante, encabeçada pela conjunção integrante. Então, temos aqui a oração principal, espero que você se case, oração subordinada substantiva, certo? E é necessário fazer a análise sintática utilizando o sistema SVC. Você vai achar o verbo, certo? Vai perguntar ao verbo quem é o sujeito. No caso do sujeito dessa oração, é um sujeito oculto. Nós temos o verbo espero, que é um verbo transitivo direto. Ele pede um objeto direto. E o objeto direto serve como complemento verbal da oração. Então, o complemento verbal pode ser objeto direto ou objeto indireto. Então, basicamente, isso aqui serve para nos explicar que essa oração aqui, ó, essa oração subordinada tem a função de objeto direto, já que temos um verbo transitivo direto, que cobra um objeto direto. Então, é chamado de oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? É uma oração, na verdade, é um objeto direto que tem uma oração, chamado de objeto direto oracional. Mais uma. Gostaria que todos me apoiassem. Nós temos a preposição, nós gostaríamos de que, na verdade? Gostaríamos de que todos me apoiassem. Nós temos a preposição de, que é possível usar disso, de mais isso, então, disso, certo? É uma oração que possui preposição. Quando uma oração subordinada substantiva tem uma preposição, ela vai funcionar como objeto indireto ou complemento nominal. Será objeto indireto quando estiverem ligadas a um verbo transitivo direto e indireto, e será chamada, nesse caso, de completiva nominal. Também teremos a conjunção integrante, o que, né, nesse caso, e a preposição de foi exigida por uma regência do verbo intransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto. Então, quando há regência, ou é um objeto direto, um objeto direto oracional, ou é um completivo nominal, que tem a função de um complemento nominal. O complemento nominal é aquilo que acompanha o nosso sujeito. Então, no caso da nossa oração subordinada, ela está ligado ao verbo gostaria, certo? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, um verbo intransitivo que pede um objeto indireto. Então, é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Objeto indireto oracional. É o contrário da que a gente acabou de ver aqui em cima. Então, é um objeto indireto que tem uma oração. Na verdade, é a oração subordinada fazendo o papel de objeto indireto. Mais um aqui. Sou favorável que o condenem. Sou favorável que o condenem também tem uma preposição.
nós temos a preposição o. Então, quando há a preposição o, nós temos a possibilidade de reescriturar a frase, de reescrevê-la. Então, sou favorável a isso, certo? Sou favorável, a gente substituiu a nossa oração aqui por isso. Então, é uma oração subordinada substantiva. Está ligada a favorável, verbo favorável. Então, isso significa que vai ser uma completiva nominal. É favorável de forma isolada, ou seja, vai ser um adjetivo. Está dando uma característica ao nosso verbo de ligação. No caso desses exemplos que a gente acabou de ver, as objetivas diretas e completivas nominais, e até mesmo o objeto direto oracional, para Bechara, que foi um dos maiores gramáticos do Brasil, eram facultativas. Você colocava querendo ou não. Mas as bancas, até mesmo o Enem, a banca do Enem, que é a INEP, se eu não me engano, essas bancas hoje em dia as consideram obrigatórias e não mais facultativas. Então, já foi facultativo, hoje é obrigatório essas daqui. A gente não teve esse conteúdo na nossa teoria porque é uma exceção, né, por assim dizer, mas que cai em prova. No mínimo umas 5 questões das 25 questões que caem de português na maioria das provas será desse tipo, certo? Então, todas as frases acima, que como a gente viu, são subordinadas substantivas. E o que em todas é uma conjunção integrante, certo? O que? A oração em si é outra classificação. Em nenhuma das frases há intensificador, isso já descarta a possibilidade dela ser consecutiva. Consequentemente, também descarta o fato dela ser adverbial, certo? Porque se é consecutiva, é adverbial. Em nenhuma das frases o que faz referência ao termo anterior, então ele não é um pronome relativo. Isso já descarta o fato dele ser um pronome relativo. Então a gente tem a possibilidade de substituir todo o período de que o que faz parte, toda a oração subordinada por isso. Isso já nos diz que é uma oração subordinada substantiva, relacionada com apoio de preposição ou não. Tem a possibilidade de ser relacionado com apoio de preposição. Em todos, o que é conjunção integrante quando é possível substituir por isso. Apenas duas orações subordinadas substantivas podem ser relacionadas com apoio de preposição. Apenas duas estruturas nominais necessitam obrigatoriamente de preposição. Obrigatoriamente, preste atenção. Que é o objeto direto e o complemento nominal. Que são as orações subordinadas substantivas objetivas diretas e as orações subordinadas substantivas completivas nominais. Como a gente viu aí, vai cair em prova, mas não vai cair em peso. Mas é legal a gente saber isso. É um conhecimento válido. Então isso conta como uma consideração final para o fim do nosso conteúdo. Estamos chegando ao fim do conteúdo de sintaxe, muito importante. Foi uma longa jornada. Vamos finalizar com um C. E é isso. Então, fechamos o conteúdo com chave de ouro e tem um recadinho para vocês. Então, seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Se você não leva teu futuro a sério, se você não leva o teu objetivo a sério, então você não vai conseguir alcançar o teu objetivo. A única coisa que vai depender é você. Às vezes você está triste, você está se sentindo mal e você deixa de estudar por esse motivo, ou deixa de treinar, ou de fazer alguma coisa que você quer. Ah, eu estou triste, hoje eu não vou. Então você está sabotando a si mesmo. Uma coisa que eu digo é você. Faça de todas as formas. Se o teu objetivo é passar em uma faculdade, é passar em um concurso, então dê o seu máximo, faça de tudo para conseguir. Porque eu não quero ser clichê como muitas pessoas são, mas a vida é breve, ela é um sopro. E eu acho que o sentido da vida é você se esforçar por algo que você queira, por algo que você goste. Se você não se esforça, se você é preguiçoso, se você não leva a sério, então você está desperdiçando sua vida. Está desperdiçando o seu breve sopro de vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a mensagem do vídeo. Nas próximas aulas nós vamos ver o C e partimos então para a parte de ortografia ou a parte de regência. Eu ainda não sei em qual ordem eu vou abordar, mas é isso. Desejo tudo de melhor sempre. Até a próxima.